Olá, como é que você está? Você está bem? Como você tem recebido esses devocionais? Que efeito tem feito na sua vida, no seu coração, as mensagens que você tem recebido através desses devocionais diários que eu tenho transmitido, né, através da palavra de Deus para você? Eu espero que esteja fazendo um bem para a sua alma. A gente já tem recebido alguns testemunhos, né, de pessoas que foram tocadas por Deus através dos devocionais. Eu espero que isso também aconteça também na sua vida. Eu vou ler um tema que está escrito assim, redescoberto. Muito interessante essa história e depois eu quero falar sobre o rei Josias um pouco mais. Essa leitura está em 2 Crônicas 34, de 29 a 31, mas eu vou ler primeiro a história e depois a gente comenta sobre a parte bíblica, não é? E sobre o rei Josias. Em 1970, um executivo de automóveis que visitava a Dinamarca soube que um residente local possuía um exemplo do Buick Dual Crown Phaeton, parece que é isso, de 1939. Como o carro nunca chegou a ser produzido, era um veículo raro e único. Encantado com a descoberta, o executivo comprou aquele carro e investiu seu tempo e dinheiro para tê-lo restaurado. Atualmente, esse carro singular faz parte de uma coleção de veículos clássicos de renome mundial. Lemos sobre a descoberta de outro tesouro perdido. Josias começou a restaurar o templo em Jerusalém 18 anos depois de seu reinado como rei de Judá. Durante esse processo, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei do templo, que está em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 15. O livro da lei continha os primeiros 5 livros do Antigo Testamento e provavelmente tinha sido escondido décadas antes para mantê-lo a salvo dos exércitos invasores. Com o tempo, ele havia sido simplesmente esquecido. Quando o rei Josias foi informado sobre essa descoberta, percebeu a importância de tal achado. Josias reuniu todo o povo e leu o livro da lei por completo para que todos pudessem se comprometer a guardar tudo o que estava escrito nele. O livro de Deus continua a ter suma importância para a nossa vida hoje. Nós temos a maravilhosa bênção de ter acesso a todos os 66 livros da Bíblia, um tesouro de valor infinito. Lisa Samra escreveu. E aí ela pergunta: como você descobriu que a Bíblia é um maravilhoso tesouro? E ela faz uma oração que deve ser a nossa, né? Que o Senhor nos ajude, né? a restituir, a retribuir, né? A usufruir os tesouros, né, que nós encontramos na palavra de Deus. Portanto, eu vou ler agora em 2 Crônicas, capítulo 34, de 29 a 31, que diz assim: Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras
que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Muito interessante a história de Josias, porque Josias vem a ser bisneto de Zedequias, do rei Ezequias, desculpem. E o Ezequias quando ele faleceu, o seu filho Manassés reinou em seu lugar. E Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou só 5 anos, porque Manassés fez o que era mal perante o Senhor. A gente diria que ele fez um mau governo, né? Teve um mau governo, um mau reinado. E depois de Manassés, ele veio a falecer, né? E reinou em seu lugar seu filho Amon. E Amon também fez o que era mal perante o Senhor, fez um mau governo. E lá se foi também Amon, e no seu lugar veio a reinar Josias, seu filho. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando ele começou a reinar. Mas vejam só, ao contrário do seu avô, do seu pai, né? Josias fez um bom reinado, ele procurou fazer o que era agradável a Deus. Dessa forma, Deus abençoou a Josias. E olha quanto tempo depois, né? Quanto tempo depois ele veio a ter conhecimento da palavra de Deus escondida que fora encontrada em algum lugar. Mas no 18º mês, né, do reinado dele, estava 18 anos, no 18º ano do seu reinado, né, ele já estava procurando colocar em ordem a sua casa, procurando ver o que estava errado, o que estava estragado, né, para que fosse consertado, para que fosse reconstruído. Que coisa linda quando a gente vê alguém que desde criança propõe no seu coração servir a Deus de uma forma pura, de uma forma digna do Senhor, né? Que coisa maravilhosa que nós temos para a nossa vida. Uma criança começou, reconheceu Deus, reconheceu o governo de Deus, e dessa forma ele governou, reinou sobre o seu povo. E Deus abençoou a Josias. E Josias foi uma testemunha, foi uma pessoa que preservou a palavra do Senhor. Não apenas preservou, né? Mas procurou cumprir essa palavra, procurou obedecer a palavra do Senhor. E você? Como é que você trata a palavra do Senhor? Como é que você recebe a palavra do Senhor quando ela chega até você, quando alguém lê, quando alguém fala dela para você, quando você mesmo lê, quando eu mesmo leio, quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho acesso a essa palavra, graças a Deus que nós hoje temos acesso, né, direto à palavra do Senhor. Nós podemos ler a Bíblia a qualquer momento, né? Quando a gente quiser, a gente pode meditar na palavra de Deus. Mas de que forma a gente recebe? Porque às vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas não dá valor a ela. Lê a palavra como lê qualquer romance, qualquer coisa que a gente possa estar lendo, qualquer anúncio, mas não dar o valor devido à palavra de Deus e procura cumprir o que Deus diz na sua palavra. Procurar obedecer a Deus. Foi isso que Josias fez. Deus te abençoe e que você possa colocar no seu coração e que a gente possa falar como Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando a gente tem a palavra de Deus viva no nosso coração, a cada dia a gente vai
procurando trilhar o caminho certo, porque a palavra ela vai nos lembrando dos caminhos. É como uma bússola, né? É como um mapa, vai nos dirigindo para um lugar seguro, vai nos dirigindo para o nosso alvo. É assim que a gente deve ter e deve ler, deve meditar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde. Eu quero pedir que você, por favor, curta essa mensagem logo que você terminar de ouvir e que você, por favor, se inscreva, se não é inscrito, e compartilhe essa palavra. Eu aceito também que você faça o seu comentário, né, na palavra de Deus, do que você entendeu, do que você o que você pensa sobre isso, o que você decide sobre isso. Pode inclusive fazer pedidos de oração. Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus, tá bom? E que você medite nessa palavra todos os dias.